Verstappen sai da Red Bull e abre vaga para Bortoleto na Fórmula 1? Para onde Max deve ir? Por que isso dá condições para Gabriel? Notícias, análises e teorias do esporte a motor, de segunda a segunda, é só aqui no F1 Hoje. A Red Bull, como todos sabemos, se encontra em uma situação de enorme instabilidade. Muitos profissionais estão saindo da equipe, inclusive os cabeças que antes governavam o time austríaco. Entre eles estão o famoso Adrian Newey, conhecido por ser o gênio da aerodinâmica, que acabou saindo e foi para Aston Martin mesmo. Diversos comentaristas, por conta de todas essas situações, já começaram a falar sobre o possível fim da equipe, principalmente após o falecimento do fundador da marca de energéticos, que era um fanático pela Fórmula 1 e que basicamente mantinha a equipe de pé. Thiago Mendonça e Ricardo Molina concordam com isso e revelaram, inclusive, segundo o próprio Ricardo Molina, que existe uma teoria dentro do Band Sports de que a RBR está se preparando para ser vendida. Aparentemente, o objetivo agora é diminuir o valor do time para que ele se torne mais barato e possível de ser comprado. Aparentemente, hoje o time vale tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, o patrimônio líquido da equipe é tão grande que não compensaria a ninguém comprar esse time pelo preço que ele vale hoje. Justamente por isso, é necessário diminuir o seu valor. E apenas um dentro da equipe não está disposto a sair. Christian Horner, que inclusive já tentou comprar o time no passado e aparentemente já arquiteta planos para fazer da nova equipe da Fórmula 1, após a Red Bull, o seu time do coração. O grande problema é que com toda essa instabilidade, o próprio Molina chegou a falar no podcast com Motorsport.com que Verstappen sairá da RBR ao fim de 2025. Essa afirmação deixou todo mundo surpreso, mas para quem conhece um pouco mais do esporte e sabe tudo que Max está passando, não é nenhuma surpresa. Na verdade, é bem provável que o piloto holandês apenas não saia ao final de 2024 por conta de diversas sanções e multas que ele poderia acabar pagando e que são altíssimas se ele saísse da equipe austríaca. Mas ao fim de 2025, algo já está bem certo e o piloto deve acabar indo para outro time. Mas qual equipe ele escolheria? Aston Martin ou Mercedes? Ou outra equipe? A verdade é que, aparentemente, Aston Martin e Mercedes são as únicas opções mais viáveis para o piloto acabar se aproximando nos próximos anos. Ferrari já tem 2 pilotos muito bons ali na equipe que não devem ser demitidos, tanto Charles Leclerc quanto Lewis Hamilton. E outra equipe não faria tanto sentido assim nesse momento para Max Verstappen, né? Diversos meios de comunicação já disseram que o Verstappen seria muito bem-vindo à Aston Martin, segundo os próprios dirigentes da equipe. Tanto Lawrence Stroll como o próprio Adrian Newey já disseram que ele seria muito bem-vindo à equipe. E o próprio Max já disse que poderia reencontrar Newey no time verde. Marco também falou sobre essa possibilidade. Ele, que é um dos grandes consultores e conselheiros de Max Verstappen na Fórmula 1. Mas após certo período, o Marco negou essa existência de chance, indo contra, inclusive, o que ele havia dito anteriormente, há uma semana de distância apenas. E o Wolff admitiu que ele continuaria a procurar o piloto holandês para que ele se tornasse o titular da equipe nos próximos anos, o que deixou uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, principalmente após surgirem boatos de jornalistas alemães de que Max Verstappen já teria um acordo informal com a Mercedes para o ano de 2026. Ou seja, o piloto holandês ficaria sim na Red Bull até o fim de 2025 e em 2026 teria que ir para outra equipe. Isso tudo acabou sendo intensificado ainda mais após declarações de Christian Horner, o atual chefe da equipe Red Bull, de que estaria negociando com George Russell para os próximos anos. Uma situação que resolveria toda a questão. A vaga da Mercedes seria deixada por Russell e Verstappen entraria como companheiro de equipe de Kimi Antonelli nos próximos anos. E sinceramente, isso seria completamente bizarro, ver Verstappen andando com o novo Verstappen, como dizem por aí. Agora, que a saída de Verstappen ao fim de 2025 é muito provável, já é um ponto praticamente certo no paddock. A questão que fica, por enquanto, é para onde ele vai. Apesar de todos esses rumores de que o piloto holandês vai para a Mercedes, nada está completamente certo
e a gente sabe que acordos informais acontecem a todo momento na Fórmula 1 e que eles não garantem a estadia do piloto na equipe propriamente dita. E mais do que isso, acredita-se que as declarações de Christian Horner sobre a possível entrada de Russell na RBR não passem de grandes provocações ao Wolff, que é conhecido por ser, de certa forma, um grande rival ali do Horner na Fórmula 1. Ou seja, o Wolff fala que vai contratar o Verstappen e o Horner fala que vai contratar o George Russell, mas não passam de grandes provocações um contra o outro. Mas apesar de todas essas provocações e essas previsões, a verdade é que muito provavelmente algo ocorra com o Max Verstappen nos próximos anos, ele saia da Red Bull e isso ajude muito Bortoleto a entrar na Fórmula 1 em breve. Mas será que Bortoleto realmente pode ter chance dentro da equipe austríaca no lugar de Max Verstappen? É isso que a gente vai falar agora, a gente vai responder tudo para vocês, mas antes, curta e se inscreva. E a verdade mesmo é que ele sim vai ter uma vaga em aberto se isso tudo acontecer, muito provavelmente e segundo grandes meios de comunicação. Mas essa vaga não será na equipe Red Bull, pelo menos é isso que diz Giuliano Serrazoli em seu canal no YouTube. Isso porque é consenso no paddock que com a saída de Max Verstappen da Red Bull, ao contrário do que Horner tem falado de procurar George Russell, eles devem ir atrás de um dos pilotos da McLaren, ou Piastri, ou Norris, justamente porque existe grande concorrência entre os dois, ou seja, é muito provável que a McLaren não conseguirá manter os dois nomes como pilotos titulares por muito tempo, já que são dois pilotos alfa, vamos dizer assim. E vamos ser sinceros, a equipe de Woking tem o dom de encontrar pilotos excepcionais, mas que acabam se batendo em algum momento. E por conta disso, a Giuliano Serrazoli diz que Bortoleto não deve entrar na Fórmula 1 em 2025. Isso porque, segundo ela, o piloto deve estar querendo esperar uma chance na McLaren, justamente quando ou Piastri ou Norris acabarem saindo ao fim de 2025. E o pior disso tudo é que, segundo a própria Giuliani, aparentemente a equipe de Bortoleto está tendenciosa a deixá-lo como terceiro piloto no ano que vem, seja na Sauber, na McLaren ou em qualquer outra equipe, sendo que a própria McLaren é a mais provável, já que ele já faz parte do programa de jovens pilotos da equipe. Com isso tudo, é bem provável que Valtteri Bottas já esteja assinando um contrato de 1 ano com a Sauber, algo que eu falei no vídeo de ontem, mas venho trazendo aqui agora uma nova informação da Giuliano Serrazoli, que é uma repórter que está ali presente no paddock da Fórmula 1 todos os dias, mas esse contrato será de apenas 1 ano com a equipe, algo que o próprio Bottas não gostaria que acontecesse. Ele queria assinar um contrato com mais tempo, mas a equipe não deu essa possibilidade e para ele continuar na Fórmula 1 precisará de 1 ano de contrato no máximo. Contrariou o piloto, mas era a única opção que ele tinha e aparentemente a única opção que a equipe tinha também. Por outro lado, a Sauber queria um contrato de 4 anos com Gabriel Bortoleto. Mas por que ela preferiria assinar 1 ano com Bottas e não assinar 1 ano com Bortoleto? Será que isso faz mesmo sentido? Depois de fazer o papel aqui de advogado do diabo, eu vou trazer aqui o outro lado da moeda, que é do Litrão Sincerão, como eu já disse em outros momentos. Que é um canal que vem acertando muito, já acertou diversas previsões que ele fez ali nas suas redes sociais, nos stories, e ele também vem falando bastante sobre a possibilidade do Bortoleto entrar na Fórmula 1. Segundo eles, o Bottas realmente está lutando para se manter na categoria. Tá tentando assinar acordos e tentando fazer isso de todas as formas possíveis. Mas eles mesmos utilizaram o termo que a água bateu na bunda e o Bottas está precisando fazer alguma coisa para se manter na categoria. Só que parece que, segundo o Litrão Sincerão, o Bortoleto tem mais vantagens com relação ao piloto finlandês. E essas previsões vão na contramão do que muitos dizem por aí. Mas é um perfil que, como eu já disse, tem acertado bastante suas previsões no decorrer dos últimos anos. E mais do que isso, segundo eles, basta a gente esperar que nós veremos sim um contrato com Bortoleto assinado até o fim de 2024. Agora, se isso é verdade, se isso realmente acontecer, só o tempo dirá. Mas fica aí a expectativa e no fim das contas, independente de qual caminho o Bortoleto siga, aparentemente ele está muito bem direcionado, seja como terceiro piloto da Sauber ou McLaren, ou então como piloto titular no ano que vem, já que ele teria chance sim de substituir tanto Piastri quanto Norris no futuro. Mas o que você acha disso tudo? Concorda? Bortoleto deve assinar com a Sauber ou ele deve esperar para assinar com a McLaren daqui a algum tempo?
Conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não curtiu o vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo para não perder as últimas novidades sobre o automobilismo todos os dias. E também não se esquece de comentar sobre o conteúdo em si, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho para vocês.